as lutas desta vida te faz chorar. Coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos glória seja dada ao nome do Senhor. ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças de Jesus também. Deus, irmãos, o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo estava ali, tinha cumprido a missão de pregar o evangelho, estava ali, né, falando ali da sua partida aqui na terra. Chegou no momento, ele chega a dizer: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me para o reino celestial, a quem seja agora para todos sempre. Amém. Ele começou a saudar Priscila. Depois disse: Eraste com Corinto, e deixei Trófimo doente no leito. E chegou o momento que ele disse que teve um dos seus servos, do servo de Deus, que ele não pôde curar, né? Não teve permissão de Deus para curar. Trófimo foi deixado em Mileto, doente. Então chega um momento de nós meditarmos por que Trófimo ficou doente em Mileto. O apóstolo Paulo tinha unção para curar? Tinha. Ele podia ter curado Trófimo, poderia ter curado Trófimo, mas por que o apóstolo Paulo não curou? Porque não teve permissão de Deus, querido, para curar aquela enfermidade. Na vida de Trófimo, não. E nós sabemos que a doença, que às vezes nós passamos por um processo de enfermidade, e no caso de Trófimo, com certeza ali, o Senhor estava lapidando aquela joia preciosa. O Senhor sabia que ele precisava estar naquela situação, naquela condição, para que ele pudesse glorificar mais a Deus. Glorificar mais a Deus. E glória seja dada ao nome do Senhor. Tenhas coragem, pois logo há de passar. A gente começa a meditar e a pensar: o que é que acontece quando alguém está doente, enfermo? Será que Deus, como diz, nós podemos entender que esta é a vontade de Deus, que alguns homens bons não gozam de boa saúde? E nós começamos a pensar: será que Deus, ele entendia que Trófimo precisava estar naquela situação de enfermidade? O apóstolo Paulo, quem sabe do que aconteceu? Ele tinha um espinho na carne. E ele pediu, orou a Deus por 3 vezes, para que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne. Era um mensageiro de Satanás para esbofetear, para que ele não pudesse se exaltar aqui na terra. Mas o Senhor responde ao apóstolo Paulo: olha, apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, apesar da enfermidade que o apóstolo Paulo estava acontecendo na sua vida, não era motivo, não, queridos, para ele estar ali desanimado, não. A enfermidade era um processo na sua vida. Ele estava passando por esse processo de enfermidade, mas tudo isso para a glória de Deus, para glorificar o Senhor mais e mais. E muitas vezes Deus faz assim que em nossas vidas, para que nós busquemos mais a Ele, porque às vezes quando alguém está com boa saúde, gozando de boa saúde, às vezes nem agradece a Deus, nem agradece, muitas vezes está aí no mundo, na prostituição, na bebedice, não quer saber de Deus. Mas quando passa por um processo de enfermidade, começa a reconhecer: olha, eu tenho que buscar Deus, só Ele é meu auxílio. Os médicos já acabaram os recursos da medicina, eles não podem fazer mais nada por minha vida. E glória seja dada ao nome do Senhor.
E é por isso queridos, que nós estamos aqui, glorificando a este Deus tão maravilhoso, apesar das lutas, apesar das provas, apesar das enfermidades, que possamos enfrentar em nossos lares. Mas demos glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Não estamos aqui como líderes na mídia e não, fazendo propaganda, marketing, para dizer que só no seu ministério tem cura e dizer que as pessoas que chegarem receberão cura. Não é assim, querido, não. E estava vendo na mídia, quando a senhora estava ali na TV, ao lado tinha sua filha, que era doente mental, ao lado ali da sua mãe. Mas eu não vi aquele vídeo operar um milagre de cura na vida daquela jovem, não. Ele está falando que a família tem recebido uma quantia em dinheiro na justiça e estava agradecendo a quantia em dinheiro que tinha recebido da justiça. Mas e a sua filha que estava ao lado com a doença mental? Não foi curada, não, queridos. Não foi curada. Glória seja dada ao nome do Senhor. E estava vendo na TV aqui de Pernambuco, quando um jovem de 12 a 13 anos, 14 anos de idade, o maior sonho dele era jogar no esporte. Estava lá com a camisinha do esporte, mas foi acometido do câncer, perdeu o braço, foi preciso cortar o braço dele. E agora, a semana ontem, foi ontem, eu soube a notícia pela TV que ele veio a falecer. Lutou pela vida, mas chegou, não conseguiu e terminou falecendo. E eu pergunto a vocês, porque esses líderes que prometem a cura, não vai para curar não foi curar essa criança, não foi curar outros enfermos que estão aí e esperando na hora da sua morte, por que não vão curar essas enfermidades? Por quê? Só na mídia, porque só na mídia chego ali a declarar, eu faço, eu aconteço, eu curo, eu faço milagre, mas na hora que se precisa ali, na fila do SUS, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão ali padecendo com enfermidades, os médicos já não tem mais médicos, e estava vendo ali uma criança ali de 13 anos de idade, se acometeu ali de um acidente de cavalo, e que se caiu do cavalo, que fraturou seu bracinho e foi ao médico ali, da localidade, do seu estado. E quando chegou lá, em vez deles consertar, fazer ali um tratamento ali para restituir aquele braço dele da fratura, mas não, fizeram a sua mãe assinar um documento, a mãe nem sabia do que se tratava e amputaram o braço da criança, amputaram o braço daquela criança de 13 anos de idade. Aí eu pergunto, se fosse o filho de uma pessoa milionária, será que eles amputariam, queridos? É lógico que não, que eles têm melhores atendimentos médicos de saúde, mas uma criança pobre, não tem recursos, a família não tem recursos, e chega no hospital público, as pessoas dizem, não podemos fazer muita coisa não temos uma haste de titânio não, para colocar no braço, não é assim? Colocar no braço porque é muito cara, provavelmente é cara. Então aquela criança, quando a sua mãe chega no hospital, já está seu filho ali com o braço amputado. As pessoas compartilharam isso na rede mundial de computadores. É uma vergonha, queridos. Isso é uma vergonha, queridos. Para o Brasil que está aí, festejando aí a Copa, que vai começar daqui a uns meses, aqui no Brasil, construindo estádios, arenas, para se patrocinar a Copa, só para mostrar aos países estrangeiros que aqui o Brasil é desenvolvido, é um país de sucesso, mas enquanto isso as pessoas estão morrendo na fila do SUS. Meu Deus, eles podiam simplesmente não
não precisavam fazer muita coisa, não, muitos estados, arenas. E o que nos pasma, queridos, construída até em Brasília, uma arena que comporta 70.000 pessoas, uma arena em Brasília. Se os times daquele estado estão na 3ª divisão ou 4ª divisão, e dizem que a estatística ali de frequentador do estádio de futebol daquele estado é de 9 pessoas por jogo, 9 pessoas por jogo. Veja que situação, meu Deus, 9 pessoas por jogo. Eles poderiam, queridos, reformular os estádios de futebol aqui de Pernambuco, de todos os estados, reformulava, ampliava mais um pouquinho e economizava dinheiro, não precisava fazer arenas, não precisava fazer nada disso, queridos, não, só reformulava os estádios, mas não vai ter vaga para todo mundo. Se a preocupação desse povo era com os estrangeiros, poderiam reservar lugares, cadeias para os estrangeiros, para eles não saírem daqui dizendo que não tinha aonde se assentar nos estádios de futebol, se era essa a preocupação deles, com a questão de cadeias. Mas ali as pessoas que não pudessem tinham televisão para assistir, não é assim? Não precisariam se deslocar aos estádios de futebol. E com isso, quem ganharia com isso? A saúde e a educação ganharia com isso. Muita gente seria beneficiada, queridos. O SUS não estaria nessa situação, se tinha que gastar com as arenas. Meu Deus, se fosse investido na saúde, quantas pessoas estariam aí, queridos, gozando de saúde, né? E até não morreriam algumas pessoas que estavam aí esperando por atendimento. Não morreriam, com certeza, porque o governo se preocuparia com a saúde e com a educação aqui do Brasil. E glória seja dada no nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, naquela época, tinha momentos em que ele sofreu aflições. Em toda a sua vida foi assim. Foi apedrejado, mas em nenhum momento ele desanimou. Chegava o momento de sua partida, eu vou morrer, sim. Combati o combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a minha fé. Estava ali, queridos. Cumpri a sua missão aqui na terra, estava feliz e alegre. Eu vou me encontrar com o meu Deus. Mas agora eu sei, eu cumpri a minha missão aqui na terra. Eu sei das aflições, das perseguições, tudo isso foi para a glória de Deus aqui na terra. E as pessoas que receberam através do meu testemunho aqui na terra de salvação, da pregação do Evangelho, muita gente foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Simples, porque ele dizia, não vim com sublimidade de palavras, mas se ateve simplesmente às palavras simples de Jesus Cristo, quando ele ensinava a sua igreja no passado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Paulo certamente poderia ter curado Trófimo. Ele fez Eutico acordar da morte, Atos 20, versículo 9. E estava ali, as pessoas se reunindo ali para ouvir uma pregação do apóstolo Paulo, mas já estava muito tarde. Ele passou muitas horas pregando o Evangelho, e aquele anfiteatro ali naquela localidade estava lotado. E tinha um jovem que estava na altura do 3º andar, em uma janela, assistindo ali a pregação do apóstolo Paulo. Mas ele cochilou e caiu. E quando ele caiu, ele veio a falecer. E Jesus se aproxima dele. E o apóstolo Paulo se aproxima dele e opera um milagre ali de ressurreição, ressuscitação. E aquele jovem ressuscitado, queridos. E por isso que o apóstolo Paulo poderia muito bem ter curado Trófimo, que ficou doente em Mileto. Mas ele não fez esse milagre por causa de não ter a permissão de Deus. Não ter a permissão de Deus. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida de Trófimo, para a glória de Deus.
outra passagem também, Atos capítulo 14, versículo 8 e 10. Devolveu a autoridade aos membros inferiores do aleijado em Listra. Atos capítulo 14, versículo 8 a 10. Estava ali um paralítico, os membros inferiores, mas o apóstolo Paulo estava ali proclamando a salvação em uma cidade ali, como ele diz aqui, em Listra. Mas enquanto pregava ali, e estava aquele paralítico ali, e ele ali proclamava ali a salvação de lábios, e aquele paralítico foi curado daquela enfermidade, e as pessoas começavam a querer glorificar o apóstolo Paulo. Chegaram a chamar o apóstolo Paulo de Mercúrio, Deus Mercúrio, chamando o apóstolo Paulo de um Deus aqui na terra. Ele chegou, disse, rasgou ali os vestidos ali, disse, não façam isso. Eu não sou Deus aqui nesse lugar, não. Só existe um Deus, no céu e na terra. É o Senhor, o Criador do céu e da terra, na pessoa do Pai. Mas também tem um Filho amado, Jesus Cristo. E a presença do seu Santo Espírito na minha vida. E estava ali o apóstolo Paulo falando que dessa bênção maravilhosa da salvação na sua vida. Mas proclamava aquele povo que adorasse unicamente a Deus. Adorasse a Deus, não ao homem aqui na terra. Eu não mereço adoração. Mas aqueles homens pegaram o apóstolo Paulo e apedrejaram, incitado pelos judeus. Olha, ele está ali, falando ali, uma heresia. Com certeza os judeus começavam ali a incitar aquele povo contra o apóstolo Paulo. E ele foi apedrejado, mas eles pensaram que ele tinha morrido. Depois do apedrejamento, pensará, eu acho que o apóstolo Paulo morreu, mas não, queridos. O apóstolo Paulo, Deus não permitiu que ele morresse. Depois ali ele estava de pé novamente com os discípulos e continuaram ali a caminhada da pregação do Evangelho. Então ele poderia muito bem ter curado Tófilo, mas não curou, porque Deus não permitiu. Era preciso que Tófilo passasse por todo aquele processo de enfermidade. Deus estava lapidando uma joia preciosa aqui na terra. Estava lapidando. Não foi assim que o apóstolo Paulo 3 vezes orou. Pediu que ele tirasse aquele espinho da sua carne. Mas o Senhor, a minha graça, disse, respondeu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se Deus tivesse permitido, Paulo teria curado Tófilo. Se ele tivesse permitido, Paulo teria curado. Mas Tófilo precisava sofrer. Havia um propósito que devia ser cumprido através de sua fraqueza. Havia um propósito na vida de Tófilo que devia ser cumprido na sua fraqueza. Ele precisava passar por todo aquele processo de enfermidade. Esta doutrina nos afasta do conceito todo da casualidade. Nós não somos feridos por forças ao acaso, não. Sofremos dores debaixo de determinado conselho do céu. Uma mão dominante está presente em toda parte, prevenindo ou permitindo mal, concernente ao povo de Deus e ao mundo. Que mão dominante impera, senão Satanás e suas hostes? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nem tudo é por acaso, queridos. Muitas vezes as pessoas dizem, isso aconteceu por acaso. Por acaso aconteceu isso. Não é bem assim não, queridos. Não. Tem uma mão. Se é a mão de Deus que está, às vezes ele pode permitir, e ele não, às vezes ele não permite. Ele não permite, é uma mão dominante. A mão de Deus.
permitindo ali que o mal possa até acontecer em nossas vidas. Como eu já vi testemunho de um pastor aí no Detran, esse pastor estava se despedindo, praticamente se despedindo da igreja. Ele sabia que algo ia acontecer na sua vida. E ele falava para a igreja: olha, Deus falou comigo. Deus está me chamando. Ele teve que visitar a sua irmã aí no Detran. Isso aconteceu, saiu no jornal. Depois eu fiquei sabendo da história. Como foi que aconteceu de fato na vida daquele pastor. Porque o pastor morreu assassinado por marginais ali no Detran. Ele chegou com o seu carrinho, estacionou ali no Detran. A pessoa que anunciou o assalto, sem qualquer motivo ali, porque com certeza aquele pastor não reagiria. Por ser um pastor, ele não iria reagir, ele ia conversar, mas a pessoa ali desferiu o tiro fatal e ele veio a falecer. Mas ele ali, antes de acontecer tudo isso na sua vida, ele estava falando, Deus tinha falado com ele que estava preparando e ele partiria aqui dessa terra. Ele já estava preparado, queridos. Algo aconteceria na sua vida e ele partiria para a glória. E aconteceu desta forma, com a permissão de Deus. Aquele marginal desferiu um tiro e aquele pastor veio a falecer, mas com a permissão de Deus. Se Deus não permitisse, ele não aconteceria aquela sua morte, não. Se Deus não permitisse, mas já era chegado o momento da sua partida. Deus tinha falado para ele, tinha falado. Muitas vezes nós ficamos até pensando, como é que Deus acontece essas coisas com alguém? Nos faz lembrar até aquele pastor Luiz Antônio, ali no acidente daquele voo da TAM, naquele voo da TAM em Congonhas, quando aquele avião chegava ali para aterrissar e passou direto e terminou batendo na torre de controle. E aquele pastor veio a falecer. As pessoas ficaram impressionadas. Ele falou de um acontecimento em uma de suas pregações, que ele estava ali falando e ficou gravado, que ele viu aquele acontecimento ali acontecer. Ele fazia um relato de alguns fatos que ele viu na revelação que ele recebeu da parte de Deus. Mas ali ele dizia que estava num lugar maravilhoso, lá no céu de glória, e não queria mais voltar para a terra, não. Ele dizia, olha, eu estou num lugar maravilhoso. Ah, Senhor, não me deixa voltar mais à terra, está aqui tão bom, tão maravilhoso, no teu gozo aqui, na glória, Senhor, me deixa ficar contigo. Mas ali foi uma revelação da parte de Deus na vida daquele pastor, e depois de um mês daquela pregação, veio acontecer o acidente daquele voo da TAM ali em Congonhas, onde veio a falecer aquele pastor Luiz Antônio. A Band fez a maior divulgação que aquele pastor tinha prevido a sua morte e estava noticiando ali na Band, olha, o pastor preveu a sua morte, adivinhou a sua morte. Não é assim, queridos. Ele não sabia, se ele soubesse que iria falecer naquele voo da TAM, ele com certeza teria falado para aquele povo, mas ele não sabia, nem o dia, nem a hora da sua partida. É assim que acontece, não sabemos nem o dia, nem a hora de nossa partida. E glória seja dada ao nome do Senhor. Nós não somos feridos por flechas lançadas por acaso, não. Por acaso não, nem tudo é por acaso. Muitas pessoas querem dizer, olha, isso aconteceu por acaso. Um acidente aconteceu por acaso. E ficam ali dizendo as coisas sem entender, sem compreender. Aconteceu por acaso. Não, nada acontece por acaso.
Sente tua mão dominante, se é a de Deus ou se é do inimigo de nossas almas, Satanás e as suas hostes, porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não é assim? Satanás veio com essa missão. Quantas vidas são ceifadas por tirar o caminho do mal, do pecado, da injustiça? Ele tocou na sua própria morte e destruição aqui na terra. Não é assim que nós vemos acontecer aí, apesar de ser alertado por Deus, e aquela pessoa não atenta para a palavra do Senhor que é proclamada na terra. Olha, aceite Jesus Cristo como o Salvador de sua vida, para perdão dos seus pecados, e você vai morar no céu de glória, e você não vai para lugar de tormento. E nós anunciamos o Evangelho, e aquela pessoa continua ali, insistindo no pecado, e termina encontrando a sua própria morte e destruição, e está ali no inferno, sofrendo, padecendo, por causa da sua escolha aqui na terra, que escolheu o mal, e sofreu o mal na sua vida. Não colheu mal, sofreu mal e colheu mal. E terminou ali. Muitas vezes nós temos visto isso. Lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo